Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos neste domingo o segundo domingo do tempo comum. Passamos o ciclo natalino, celebramos o batismo do Senhor e logo em seguida começamos o tempo comum. E já estamos agora celebrando o segundo domingo do tempo comum. Esta é a segunda semana do tempo comum, portanto. A palavra de Deus deste domingo nos fala de vocação, nos fala de vida profética, nos fala de apostolado, nos fala de missão. No cotidiano da nossa vida deveremos traduzir a nossa fé em atitudes concretas. Então, comecemos lendo o Evangelho. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, do versículo 29 a 34. Naquele tempo, João viu que Jesus vinha ao seu encontro e disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É dele que eu falei. Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque antes de mim já existia. Eu também não o conhecia, mas vim batizar com água, para que ele fosse manifestado a Israel. João ainda testemunhou: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele, pois eu não o conhecia. Mas aquele que me enviou a batizar com água, disse-me: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, é ele quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e por isso dou testemunho, ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste segundo domingo do tempo comum, nós temos de primeira mão o grande testemunho alegre, convicto, profundo, sereno de João Batista a respeito de Jesus. O que é que João Batista diz sobre Jesus? O que ele percebe nele? Duas questões fundamentais, dois grandes conceitos, duas percepções, duas realidades. Para João Batista, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a segunda percepção de João é que ele não é somente o Cordeiro de Deus, ele é o Filho de Deus. E ele dá testemunho disso. O que significa afirmar que Jesus é o Cordeiro de Deus? Nós somos chamados a recordar uma convicção tão significativa do profeta Jeremias, que diz assim: Como um cordeiro manso, eu estava sendo levado para o matadouro. Jeremias 11, 19. Jesus é o Cordeiro de Deus, que mansamente, inocentemente, foi levado ao matadouro. Nós encontramos aqui, então, nessa expressão Cordeiro de Deus, Jesus, aquele que dá a vida pela humanidade, aquele que se sacrifica, aquele que se dispõe a pagar pelos pecados da humanidade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é simplesmente um cordeiro, é claro. Jesus não é simplesmente um cordeiro. Nós temos aqui uma metáfora. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é Deus. Então, ele tem o poder, o potencial de tirar o pecado da humanidade, os nossos pecados. Ele é, então, o Salvador da humanidade. Mas João Batista vai além e nos coloca uma outra questão fundamental, maravilhosa. Ele vai dizer que Jesus é o Filho de Deus. Eu vi e dou testemunho que este é o Filho de Deus.
Jesus é o Filho de Deus. Se Jesus é o Filho de Deus, então é Deus. Se Jesus é o Filho de Deus, então o seu sacrifício tem validade universal, validade permanente, validade eterna. Ele se sacrificou por todos, por aqueles do passado, daquele presente, dos presentes agora e daqueles que virão para o futuro. Seu sacrifício na cruz tem validade eterna. Ele é, então, de fato, o nosso Salvador. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos aqui um testemunho muito significativo para a nossa vida, no nosso cotidiano. Na primeira leitura, nós temos aí um testemunho lindo também do profeta Isaías, que vai se colocar como servo. Isso nos lembra a nossa vocação batismal, de sermos também servos. Ele vai manifestar sua profunda consciência de ser servo. Estamos no capítulo 49 de Isaías, de 3 a 6. Servo de Deus, desde o ventre materno. Que convicção linda! Sou servo de Deus desde o ventre materno, diz ele. O que significa isso? Significa que ele tem uma consciência profunda da sua pertença ao Senhor. Ele me disse: tu és meu servo. Que coisa maravilhosa. Que convicção profunda desse profeta. Nós somos chamados também, a partir do batismo, a retomar essa nossa convicção batismal de sermos servos. E é servo aquele que ama. É servo aquele que tem consciência de ter sido chamado para dar sentido para a sua vida, servindo os outros. Mas nós temos mais ainda algo significativo que o profeta coloca. O profeta também manifesta a sua consciência de ter sido formado para a missão. Ele me preparou desde o ventre materno, me preparou desde o meu nascimento. Que coisa linda! Deus não só chama, Deus capacita. Deus capacita, caríssimos irmãos e irmãs. Isso aqui é tão bonito. Se nós cada vez mais pensarmos na importância de Deus, que nos chama, nos convoca, nos capacita, nos estimula, nos acompanha, nos fortalece, certamente teremos menos medo de assumir responsabilidades. Temos medo e o medo nos vence quando pensamos que iremos trabalhar sozinhos. Mas não. Aqueles que são chamados, Deus capacita, Deus conforta, Deus educa, Deus fortalece, Deus acompanha. Essa é a convicção do profeta Isaías. E tem um outro aspecto significativo colocado pelo profeta, é a consciência da sua transcendência missionária. Eu sou profeta não só de um povinho, não só de um grupo, não só de uma comunidade, mas profeta das nações, profetas das nações. Eu farei de ti luz das nações. Servir a Deus é abrir-se a todos, ser luz, sinal de Deus, estar disponível para a promoção do reino de Deus. Isso não tem fronteiras, não está cercado a uma igreja, a uma denominação, a uma nação, a uma comunidade, a uma pastoral. Não. Servir a Deus não tem fronteiras. Todos nós, a partir do batismo, fomos convocados a ser todos profeta das nações. A segunda leitura também vai nos apresentar essa dimensão vocacional, esse dinamismo vocacional. A primeira leitura é tirada da primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. É logo o início desse texto maravilhoso, 1 Coríntios 1, de 1 a 3. Nós temos aí a autoapresentação de Paulo. E Paulo se apresenta como apóstolo. Apóstolo quer dizer enviado. Então, se ele se sente enviado, aí está em comunhão com o profeta Isaías, que foi convocado, enviado a ser o quê? Testemunha do Filho de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos aqui algo mais significativo, quando Paulo se sente chamado, convocado, enviado,
significa que a vocação é de origem divina. Não podemos pensar num apóstolo autoenviado. Não. Alguém que se faz apóstolo, se faz sacerdote. Não, não pode. Na verdade, é Deus que convoca através da igreja. Você nunca vai ver um sacerdote católico dizendo: eu me ordenei, eu quis. Não, ele é ordenado. Ele foi convocado, fez um processo de formação. Você não vai encontrar nenhum bispo dizendo: eu decidi ser bispo, eu me ordenei bispo. Não existe isso. Deus chama ao episcopado, Deus chama ao sacerdócio, Deus chama ao diaconato e assim por diante. Caríssimos irmãos e mães, isso é vocação. Vocação é ouvir o chamado de Deus e deixar-se conduzir, servindo com alegria. Portanto, aí não tem espaço para o voluntarismo, para a autorreferencialidade, para o orgulho pessoal. Não. Quem realmente se sente vocacionado é chamado a servir com humildade. Tudo somado, quais são as grandes mensagens deste texto, desta liturgia, deste domingo? Primeiro, nós somos todos, por vocação, convocados a sermos servos, servidores, promotores do reino de Deus, a partir da nossa vocação, dos nossos dons, carismas e assim por diante. Onde nós somos chamados a vivenciar a nossa vocação como servidores de Deus, a partir da nossa realidade concreta, profissional, familiar, no contexto sociocultural onde você vive. É lá que nós testemunhamos a nossa fé e é lá que nós testemunhamos que Jesus é o Senhor, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Mas tem um último detalhe que vale a pena refletir. João Batista, ele fala de um tempo de ignorância. Ele vai dizer 2 vezes: eu não o conhecia. Sim, mas eu também não o conhecia. Isso é verdade, João. Isso acontece conosco também. Nós temos sim um tempo de ignorância sobre Jesus, talvez sobre a nossa vocação também, mas nós somos chamados a superar a ignorância. A superar a ignorância e a nos encontrarmos com Jesus. Então, neste ano que se inicia, estamos ainda no primeiro mês do ano, procure superar a margem de ignorância sobre Jesus. Quanto mais nós procurarmos conhecer a pessoa de Jesus Cristo a partir dos evangelhos, mais nós iremos nos apaixonar por Ele e mais iremos servi-lo com alegria, generosidade, firmeza sempre. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.